Olá, irmãos, a graça e a paz do Senhor. Espero mais uma vez aqui nesse canal, né? Espero mais uma vez que esteja tudo bem com nós, né? Com todos nós, né? Com a nossa casa, com a nossa família, com os irmãos da igreja. Eu espero de coração que esteja tudo bem para esse tempo que está difícil, né? Eu me propus no meu coração a começar um relógio de oração, coloquei lá no grupo da igreja, né? Para a gente começar esse relógio de oração. Já vi que alguns irmãos aderiram lá, mas está faltando alguns. Estou sentindo falta de alguns irmãos lá aderirem o relógio de oração. Muito importante para esse tempo. A gente está orando, a gente está intercedendo, clamando ao Senhor por dias novos, né? Por um novo horizonte aí na vida de todos nós, na vida da nossa nação, na vida do mundo, né? Então é o momento da gente estar intercedendo, clamando ao trono da graça. Amém? Queria compartilhar hoje com os irmãos uma nova palavra, né? Diante desses fatos, dessa pandemia que a gente está vivendo, né? O mundo foi abalado, né, pela essa pandemia do novo coronavírus. Praticamente todas as nações do mundo foram atingidas. O Covid-19 ele trouxe assim na bagagem dele um grave problema de saúde pública, né? E ao mesmo tempo que provocou assim um verdadeiro e está provocando um verdadeiro terremoto na economia do mundo, né? Na economia mundial. A recessão econômica trará assim na esteira dela desdobramentos muito ruins para as nações e isso vai gerar milhões de desempregados e um caos na sociedade, né? As empresas têm demitido pessoas já, e a coisa não está fácil. As nações elas estão perplexas, né? A humanidade ela está aflita. Já são mais de 178 mil pessoas ceifadas em todo o mundo e aqui no Brasil 2.741, deixa eu ver, é isso mesmo. Dados de hoje de manhã que eu peguei vendo jornais e na internet. Todos estão se esforçando para achar uma solução para conter o vírus, mas fato é que ainda a gente não tem uma solução pronta nem eficaz para acabar com esse mal. Esse fato aqui nos ensina pelo menos 3 lições, irmãos. Em primeiro lugar, o poder econômico, né? O dinheiro. O dinheiro não é capaz de resolver os maiores dramas da humanidade, não é. As principais nações atingidas aqui por essa pandemia, até o momento, são as nações mais ricas do mundo. Estados Unidos está em primeiro lugar, né? O número de pessoas mortas com Covid, né? Essas nações têm um orçamento gigantesco e têm usado somas assim astronômicas para socorrer o seu povo. Mesmo com esses recursos todos, milhares de pessoas estão sendo ceifadas todos os dias. E o principal motivo que tem causado a morte dessas pessoas é a falta de ar. O ar que preenche os nossos pulmões, né? E o ar ele é gratuito, não custa nada. O vírus, o Covid-19, está mostrando para todos nós que todo o dinheiro do mundo não consegue sanar todos os males que afligem a humanidade. Isso é um fato, né? O ar, que é algo que é gratuito para nós, que é algo que Deus nos deu, é o que está matando. Então não importa o dinheiro nesse momento, está matando. Então está afligindo toda a humanidade, sabe? A segunda lição aqui, em segundo lugar, é o poder científico, que não é capaz de trazer cura para todas as doenças que afligem a humanidade. Nós estamos vivendo aí o período mais fascinante da história, né, irmãos? No que se refere aí à ciência que tem multiplicado. O avanço científico tem sido assim notório em todas as áreas, todas as áreas. A medicina ela avançou de tal maneira com descobertas importantíssimas de vacinas, de remédios, capacidade diagnóstica, novas técnicas de tratamento, novas formas de intervenções cirúrgicas que têm dado a nós, humanos, a humanidade, maior expectativa de vida e melhor qualidade de vida. Tanto a medicina preventiva quanto a interventiva são evidências assim incontestáveis dessas conquistas aqui. Porém, a despeito de todos esses avanços aqui, a ciência não é uma luz capaz de iluminar os caminhos para a solução dessa pandemia que colocou todas as nações em certo momento, verdade, prostradas. O poder da ciência ainda não tem resposta rápida e nem eficaz para o enfrentamento dessa crise que nós estamos vivendo. A terceira lição, ou o terceiro lugar, é o poder político. Ele não é capaz de administrar com eficiência essa pandemia que assola as nações.
Os líderes mais influentes do mundo, mesmo os presidentes e ministros das nações mais ricas do planeta, apesar de reunirem todos os seus esforços, de usarem todos os seus recursos, não têm conseguido dar uma resposta eficaz para vencer essa pandemia. A OMS, a Organização Mundial da Saúde, mesmo colocando lá os esforços todos que ela pode colocar, não consegue sanar esse mal. Nem sequer acalmar os nossos corações aflitos com tudo isso que a gente está vendo, apontando assim uma solução mais eficaz. Não está conseguindo. Da mesma forma que o dinheiro e a ciência, como nós falamos há pouco, são impotentes. O poder político também é. Então, diante desse exposto aqui, fica assim uma conclusão óbvia para nós. Os recursos da terra são colunas muito frágeis, irmãos. Frágeis demais para manter a humanidade de pé. Os recursos dos homens são insuficientes para erradicar os males que afligem as nações. É necessário nessa hora, então, reconhecer que a gente precisa de Deus. Só dele pode vir o nosso socorro. Só ele é o nosso refúgio de geração em geração. E é tempo do Brasil e das outras nações voltarem seus olhos para Deus. Então, diante desse quadro aqui, eu quero trazer a você, nessa noite, uma palavra da parte de Deus. Eu quero compartilhar com você o texto que está lá no livro de Apocalipse, o último livro da Bíblia, capítulo 5, que diz o seguinte. Apocalipse, capítulo 5, do verso 1 aí em diante. Diz assim a palavra do Senhor. Então vi na mão direita daquele que está sentado no trono um livro em forma de rola escrito de ambos os lados e selado com 7 selos. Verso 2. Vi um anjo poderoso proclamando em alta voz: quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Essa pergunta aqui, irmãos, é emblemática, porque a pergunta é o seguinte: quem pode dar significado e interpretação e rumo à história da humanidade? Essa é a grande pergunta aqui. Essa é a grande questão. Será que a história está à deriva? Será que as coisas acontecem por si mesmo? Será que a história está desenfreada como um caminhão sem freio descendo ladeira abaixo? Será que a história de fato não faz sentido? Será que a história está apenas dando voltas em círculo, igual um cachorro correndo atrás do rabo? Ou será que a história é teleológica, ela caminha para o que a Bíblia aponta? Esse segundo verso faz essas questões, traz essas questões para nós. Quem é digno de romper os selos e de abrir o livro? Essa pergunta é emblemática. Seguindo aí no capítulo 5 do Apocalipse, no verso 3, que diz: mas não havia ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que podia abrir o livro, ou sequer olhar para ele. Diz aí o verso 3 que um digno é procurado no céu, na terra e debaixo da terra, e não é encontrado ninguém que pudesse abrir o livro. Verso 4. Eu chorava muito, porque não se encontrou ninguém que fosse digno de abrir o livro e de olhar para ele. Como resultado disso aqui, que diz o verso 4, diz que João chora, e chora o choro da angústia, da dúvida, do medo, da incerteza, da insegurança de que a história estaria à deriva, porque não havia ninguém, não foi encontrado ninguém que pudesse abrir o livro. Então, quando ele está lá chorando, diz a Bíblia aí no verso 5, que um dos anciãos diz para ele assim: então um dos anciãos me disse, verso 5, não chore, João, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir o livro e os seus 7 selos. Aleluia, meus irmãos. Glória a Deus por isso. E quando João se volta aqui para ver o leão, ele vê um cordeiro, porque na verdade Jesus é o cordeiro e o leão juntos. Ele é o cordeiro que foi morto, mas ele é o leão que ressuscitou. Glória a Deus. Ele é o cordeiro que foi sacrificado por amor de você e de mim, mas ele venceu a morte e por isso ele é o leão. Ele esmagou a cabeça da serpente, ele triunfou, irmãos, sobre a morte. Então o digno que era procurado aqui agora foi encontrado. E quando João vê Jesus, ele que é o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, João percebe que o livro de Apocalipse, no capítulo 5, desabrocha assim num cântico de exaltação a Jesus, que diz que ele foi encontrado.
digno de abrir o livro, porque ele morreu e com seu sangue ele comprou os que procedem da tribo, raça, povo, língua e nação. Aquele que está sentado no trono, aquele que rege a história, aquele que tem o destino da humanidade em suas mãos. Ele comprou os que procedem de toda a tribo, de toda a raça, de todo o povo, língua e nação. Então ele rege a história, ele tem o destino da humanidade nas suas mãos. Jesus, o Cordeiro de Deus, que foi para a cruz deliberadamente. Ninguém o forçou, ele quis ir. Se ele quisesse, ele não ia. Voluntariamente, conscientemente ele foi, como um rei que caminha para a sua coroação. Ele foi morto para nos comprar, irmãos. Ele morreu a nossa morte. Ele morreu em nosso lugar. Ele se colocou no nosso lugar para pagar a nossa dívida. Pelas suas pisaduras, Isaías vai dizer que pelas suas pisaduras nós somos sarados. Então ele é digno, porque ele se sacrificou, porque ele se entregou, porque ele morreu em nosso lugar, em nosso favor, para nos dar a vida eterna. Amém? Finalizando aqui a minha palavra nessa noite. Essa é a mensagem aqui, irmãos, que você encontra lá no capítulo 5 do Apocalipse. Este cântico dos anjos de Deus e que deve ser o nosso cântico também. Da igreja do Senhor remida, composta de todos os salvos, a começar desde o primeiro homem que morreu neste mundo, que foi Abel, até o último homem que haverá de ser salvo antes de Jesus retornar em glória. Toda essa igreja glorificada aqui em Apocalipse 5 está exaltando a Cristo, está louvando a Deus, dando a Ele honra, glória, força, sabedoria, riqueza, porque Ele é digno. Então, todo o cosmos, todo o universo, todo o céu, toda a terra, todo o mar, todo ser que respira, tudo que existe na criação, como que em uma grande orquestra de redenção, proclamando aqui nesse Apocalipse 5, ao que está sentado no trono e ao Cordeiro seja a honra, a glória, o louvor e o domínio pelos séculos dos séculos. Seguindo aí no livro do Apocalipse, diz o texto que neste momento seres celestiais deram um brado de assim seja, ou amém. Amém significa assim seja. E os 24 anciões que aqui em Apocalipse representam a igreja, se prostraram e adoraram o digno, o procurado que foi encontrado. E o digno encontrado é o digno, adorado e exaltado Senhor Jesus. Nesses dias assim de tanta angústia para o Brasil e para o mundo, irmãos, de um ataque frontal verdadeiro dessa pandemia, nesse momento de angústia, de luto, de dor, nesse momento de grande terremoto na área econômica, trazendo assim uma situação de adversidade para a economia mundial, é necessário que você entenda uma coisa, que eu e você entendamos isso. A história não está sem rumo. O Cordeiro de Deus tem um livro nas mãos. E ele morreu e ele ressuscitou, e ele é digno de abrir este livro e de desatar os selos. Então, irmãos, continuemos na nossa busca, continuemos na oração, porque esse é o caminho. A igreja ora e a nossa oração nesse tempo de angústia e de dor é que as nações reconheçam a soberania de Deus e se voltem para Deus e se arrependam diante de Deus e tenham uma nova vida, abandonando seus ídolos, e se voltem para Deus e se volte para o próximo e conheçam o projeto e o propósito soberano de Deus na sua vida, na vida de todos, e se renda a esse Cristo o Salvador, a esse Cristo o Senhor, o único que pode nos dar a vida eterna. Espero que essa mensagem de consolo e ao mesmo tempo de segurança, e saber que Deus está no trono e que Ele é quem dirige a história e conduz a história para um final glorioso, onde a vitória será do seu Cristo e da sua igreja. Amém? Que Deus abençoe seu coração, que Deus abençoe a sua vida, que Deus acalme a sua alma, que Deus lhe dê paz, serenidade, descanso, conforto, consolo, e que nessa noite você durma em paz em nome de Jesus. Que nessa noite você repouse sobre os cuidados de Deus, o Todo-Poderoso, aquele que está sentado no trono. E é Ele quem dirige a história, Ele é quem conduz a história com a sua mão firme e com a sua mão poderosa. Que Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família, em nome de Jesus.
A Ele toda a honra, toda a glória, todo louvor, toda a adoração, toda a majestade, porque só Ele é digno. Ele tem o controle da história na mão, irmão. Então descanse no Senhor, em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde sempre.